Você já se pegou repetindo os mesmos hábitos que afetam a sua saúde, mesmo sem querer? Sabe aqueles ciclos que parecem que não vão acabar nunca, onde o entusiasmo por um estilo de vida mais saudável acaba se transformando em desânimo e aquilo que deveria ser autocuidado se transforma em sabotagem? Então, se você sente que está presa em padrões que mais prejudicam a sua saúde do que te curam, saiba que você não está sozinha. Esses desafios em relação à saúde física, mental, emocional, muitas vezes têm raízes profundas e bem mais antigas do que nós imaginamos. São padrões familiares invisíveis que acabam sendo muito fortes e que guiam as nossas escolhas, as nossas atitudes, mesmo que a gente não perceba isso. E esses padrões, eles vêm de longe, são carregados pelas experiências de vida dos nossos ancestrais, eles acabam se infiltrando na nossa vida e a gente acaba mantendo esse ciclo que parece ser repetitivo e muitas vezes dá a impressão de que eles são impossíveis de quebrar. Mas eu vou te perguntar, e se você pudesse identificar e transformar esses padrões? É claro que a chave para romper esses ciclos, e finalmente viver, né, uma vida de saúde plena, verdadeira e muito saudável, ela precisa de uma mudança de postura. É sobre isso que nós vamos falar nessa live de hoje. Essa é a 6ª live de esquenta do curso de formação em constelação sistêmica que acontecerá nos dias 14 e 15 de setembro, totalmente ao vivo e online. Inclusive, eu vou receber aqui minha querida amiga e parceira Liliane Matages para que nós possamos conversar sobre esse tema. E se você está assistindo essa live no replay, dá uma adiantadinha no vídeo porque eu vou receber a Liliane e as queridas que estão chegando aqui comigo agora, tá? Então, a Simone está aqui, seja bem-vinda, Lili, vamos chamar a Lili para participar aqui com a gente. Vamos lá. Lili está entrando. Oi. Hoje vai. Hoje dá pra sim. Ver, né? Hoje eu vejo você. Hoje dá para ver, né? Dá para ver, ainda bem, né, Lili? Seja bem-vinda. Só puxar isso aqui um pouquinho mais para trás. Então, eu estava dizendo, né, que a gente repete ciclos de saúde e de doença aqui dos nossos ancestrais, mas que a gente pode quebrar esses ciclos. E estava falando também do curso de formação em constelação familiar, e eu vou só dar uma reprisada, né, para quem que é esse curso, porque o curso ele é para aquelas pessoas que querem se formar como terapeutas holísticas, querem expandir as suas habilidades, querem se aprofundar em vivências que sejam realmente que possam ressignificar muitas coisas na nossa vida. É para você que está buscando resolver suas questões emocionais, familiares, é para você que quer ajudar os seus clientes a fazerem o mesmo, e é para você que está enfrentando desafios nas suas relações e quer solucionar os seus problemas e os dos seus clientes, é para você que deseja se destacar no mercado terapêutico, oferecendo um diferencial poderoso que vai trazer muita cura e crescimento. Mas eu vou passar a palavra aqui para a Lili, porque o tema da nossa live de hoje é sua saúde, sua história. Então, o que você tem a dizer a respeito disso para a gente, Lili? Pois é, né? Falando sobre saúde a nível sob o olhar da constelação sistêmica, né? A gente sabe que a saúde é a base de tudo, né? Porque ela influencia na maneira como nós vivemos, como nós nos sentimos e como nós interagimos com o mundo. E, no entanto, muitas de nós nos vemos presas em ciclos de doença, fadiga e estresse. Daí, quando a gente começa a perceber que isso se torna uma constante, a gente começa a identificar que podem ser padrões de comportamentos, padrões e crenças. E esses padrões e essas crenças, eles não surgem do nada. Eles são reflexos de dinâmicas familiares e muitas vezes podem ser de forma inconsciente, que a gente acaba carregando desde a nossa infância e muitas vezes são transmitidos por gerações. Então, a raiz desses ciclos está profundamente entrelaçada com as leis sistêmicas, que são aquelas 3 leis que Bert Hellinger chamou de ordens do amor, que é a lei do pertencimento, da ordem e do equilíbrio. Então, quando uma dessas leis é violada ou negligenciada, o nosso sistema ele entra em desequilíbrio, resultando em padrões que afetam não apenas as nossas emoções e comportamentos, mas também a nossa saúde. Por quê? Porque tudo está interligado, não dá para separar. E é importante
lembrar que quando falamos sobre constelação sistêmica, nós estamos lidando com sistemas complexos e únicos, porque cada família, cada pessoa carrega consigo um sistema particular, com histórias, dinâmicas e contextos específicos. Então, cada constelação é única, não dá para comparar uma constelação com a outra, porque cada constelação vai refletir exatamente as experiências e as influências que afetam um determinado sistema familiar de forma individualizada. Nós vamos trazer aqui algumas informações sobre doenças e suas possíveis conexões com as leis sistêmicas. São exemplos generalizados, tá? São exemplos que nós, durante o nosso trabalho, né, nós pudemos experimentar, experienciar e perceber. Só que lembra sempre, cada caso é um caso, cada constelação é única, tá? Mas as informações que nós vamos trazer sobre doenças, suas possíveis conexões com as leis sistêmicas, como eu falei, eles são exemplos gerais. E elas podem oferecer pistas ou hipóteses iniciais para a investigação. Mas, como eu disse aqui, né, e é sempre bom a gente ressaltar, não devem ser tomadas como verdades absolutas, porque cada sistema é único, cada caso é um caso. Então, quando a gente abre um campo de constelação determinado tema, por exemplo, pode ser uma dor de cabeça para mim, pode significar uma coisa para Sandra, outra e para você, outra, porque cada sistema é único, tá? Então, o que é verdadeiro para uma pessoa em determinado sistema pode não ser mesmo para outra, mesmo que os sintomas sejam parecidos. Então, vale lembrar disso, tá, gente? Por quê? Porque o campo sistêmico de cada um, como eu falei, é único. E as dinâmicas familiares também. Elas podem se manifestar, pode variar de um campo para outro, tá? Então, é muito importante, né, quando vocês, quem for realmente fazer o curso de constelação familiar, quem for ter esse olhar sistêmico diante das doenças, vale lembrar que quando nós abrimos um campo de investigação para entender as questões particulares que cada indivíduo traz, a gente tem que estar muito atento às nossas observações, às nossas percepções. Por quê? Porque esse campo, ele nos permite observar e revelar as dinâmicas ocultas que estão influenciando a vida e a saúde de uma pessoa, de uma maneira específica, tá, gente? Sem generalizações. Porque através da constelação, nós acessamos essas informações diretamente do campo familiar. E é ali que as respostas mais verdadeiras para cada pessoa vão surgir. Então, daí o nosso olhar sempre muito atento, tá? Portanto, ainda que algumas constelações entre doenças e dinâmicas familiares sejam comuns, o que realmente importa é o que se revela em cada constelação. E dessa forma, os exemplos que nós vamos trazer aqui não são regras, como a gente falou aqui, né? Mas são informações de constelações que nós vivemos, que nós fizemos, e que em alguns casos se repetiram. Então, lembra sempre, tá? Não existe generalização. Cada caso é um caso, cada caso é único. Vou trazer os exemplos então, tá, Lili? Eu quero começar com um caso que acho que é bastante comum dentro do consultório, que é a obesidade. Então, a obesidade, muitas vezes, ela pode estar ligada à lei do pertencimento. Então, eu vou trazer aqui duas dinâmicas diferentes para essa questão da obesidade, tá? A primeira dinâmica é que pode ter acontecido de alguém no sistema ter sido excluído. E daí, essa pessoa, ela começa a comer por esse que foi excluído. É como se fosse um ato de amor comer por aquele que não está pertencendo ao sistema. Então, o aumento de peso pode simbolizar esse esforço de honrar e preservar o lugar daquele que foi esquecido dentro do sistema. Então, eu vou trazer uma linguagem mais clara. Imagine que, de repente, seu bisavô foi excluído porque ele abandonou a sua bisavó com um monte de filhos e daí todo mundo falou mal dele, foi embora, daí você não faz parte do sistema. E daí vem lá um bisneto que começa a engordar, sem tecnicamente uma causa aparente. Pode ser que ele esteja de uma forma inconsciente honrando esse bisavô que foi excluído. É até uma das formas.
tá? Então, inconscientemente, a pessoa acredita que se ela engordar, ela está mais conectada com aquele que foi excluído. Só que existe também um outro tipo de lealdade dentro do sistema familiar, que a gente também vê dentro das constelações, com essa questão do excesso de peso, que são aquelas pessoas que, para se sentirem conectadas com o sistema, então suponhamos que é um sistema onde todo mundo tem um peso aumentado, né, são mais gordinhos, a pessoa, ela também, para se sentir pertencente, ela começa a comer mais. Por quê? Porque esse excesso de peso, conforme ela vai engordando, ela se sente igual aos outros, só que é inconsciente. E o corpo vai responder a essa necessidade de pertencimento, só que de uma forma negativa para a saúde. E também a gente vê muito isso. E vemos também, vou trazer aqui uma outra associação, que às vezes tem uma mulher ou um homem, né, que ele não tem um peso muito acima do padrão. E de repente ele se casa com alguém que é acima do peso. E daí ele começa, ou ela começa, a engordar, para se sentir pertencente e aceito na família do cônjuge. A gente também vê muito isso, né, Lili? Então, são dinâmicas que acontecem muito. E o que a gente vai trazer de informação? Isso é possível ser quebrado. A partir do momento que você toma consciência, é possível você romper esses ciclos. Você não precisa ficar comendo por aqueles que estão excluídos, você não precisa comer para se sentir pertencente dentro do seu sistema ou do sistema do seu cônjuge, da onde você pertence. Uma outra doença, né, que é muito comum e bastante trazida dentro dos consultórios é a anorexia, que é justamente agora o inverso da obesidade. E, na maioria das vezes, a anorexia ela pode estar relacionada a uma lealdade inconsciente aos ancestrais que morreram de fome. Então, se de repente ancestrais morreram de fome porque vieram do Nordeste, ou porque passaram fome na guerra, ou de alguma maneira passaram por essa privação, de alguma forma essa pessoa, hoje, ela quer dar um lugar, mostrar lealdade a eles, e ela se priva e ela se nega esse próprio sustento. Mas lembra, cada sistema é único. Nós também tivemos casos onde pessoas passaram por uma escassez muito grande, muitos morreram de fome, se privaram, e daí um descendente resolveu comer por todos aqueles. Então, perceba que não existe uma regra, cada caso é um caso, por isso que precisa ser investigado. Então, essa diversidade nas manifestações vai lembrar que não existe uma verdade fixa para nenhum tema de constelação. A gente está reforçando isso aqui no caso da doença, porque é muito comum as pessoas dizerem, porque a obesidade é isso, porque o câncer é aquilo. Então, não é. A gente está trazendo alguns exemplos, mas são exemplos de casos que nós pegamos. Não necessariamente é o seu caso se você está passando por uma situação como essa. Né? Então, se você está querendo fazer uma formação em constelação, no curso a gente vai tratar disso. Mas eu não quero fazer uma formação e eu quero olhar para esse tema. Então, você busca uma constelação para poder olhar para esse tema. Né? Quer continuar, Lili, trazendo outros exemplos de doenças? Podemos, sim. Outro exemplo que a gente vê muito também, né, no campo de constelação, é o surgimento de doenças autoimunes, que muitas vezes representam um conflito interno, onde o corpo começa a atacar a si mesmo, refletindo aí um desequilíbrio na lei da ordem. Lembra que na constelação, cada um tem o seu lugar, né? Então tem lá os grandes, os pequenos, os que vieram antes, os que vieram depois. Então, quando tem uma quebra nessa ordem aí, pode acontecer, tá? No caso desses exemplos de constelação que nós estamos trazendo aqui, o surgimento de doenças autoimunes. Quando há inversões de papéis familiares, como, por exemplo, né, como os filhos assumindo responsabilidades que pertencem aos pais, isso gera uma desordem sistêmica, né? E o corpo ele vai reagir a essa inversão através de doenças que expressam o conflito emocional e a falta de ordem no sistema familiar. Aqui também a gente pode falar sobre a lei do equilíbrio. Por quê? Porque a lei do equilíbrio também pode ser vista em condições de saúde. O receber é interrompido, o corpo então, o que acontece nesse processo? Não tem um equilíbrio, né? Não há equilíbrio.
Por quê? Devido à ausência de reciprocidade nas relações. Então, entenda que esse dar e tomar é uma via de mão dupla. Eu dou, mas eu também recebo. Né? Eu recebo, mas eu também dou. Então, tem sempre que ter esse equilíbrio nas relações. Quer falar de... Tá, acho que eu vou falar então. Vou falar vou falar da hipertensão, que eu acho que também é uma coisa bastante comum, né? Muitas pessoas sofrem de hipertensão. E a hipertensão, ela também pode estar relacionada à lei da ordem. Por quê? É quando o indivíduo ele carrega uma carga emocional que não lhe pertence. Então, provavelmente, essa pessoa assumiu responsabilidades familiares excessivas. Às vezes pode ter acontecido, de repente, assim, o pai morreu, e daí essa pessoa vai e assume o lugar do pai. Só que esse lugar não é dele, isso acaba ficando pesado. E essa tensão acumulada ao longo dos anos, sem a devida liberação, né, gera fisicamente a hipertensão. Essa é uma possibilidade. Mas como a gente disse, tá? Vou reforçar de novo, é uma possibilidade, não quer dizer que é uma verdade. Uma outra doença bastante comum é o diabetes. E o diabetes ele está muito ligado à dificuldade da pessoa ter prazer. E o diabetes ele reflete muito um desequilíbrio na lei do dar e do receber, porque a pessoa doa muito, ela se doa muito para o outro, ela sempre coloca o outro em primeiro lugar. E ela acaba dizendo sim para o outro e não para si mesma. E daí ela passa a não ter prazer nas pequenas coisas da vida. E ela vai reprimindo esse prazer. Pode ser que ela tenha vivido numa família onde a crença do prazer era proibida. Então, por exemplo, o açúcar, ele representa muito essa questão do prazer, da doçura, né? Então, se ela foi uma criança privada desse tipo de guloseima, né? Então, ela não pôde comer doce, não pôde ter acesso a isso, pode ser que ela também desenvolva esse processo com relação ao diabetes. Acho que um outro problema bastante comum é problemas na tireoide. E daí, a tireoide, né, onde ela fica localizada? Aqui na nossa garganta. E daí, esse distúrbio, tanto do hipertireoidismo quanto do hipotireoidismo, eles estão ligados ao quê? Essa questão da pessoa não poder se expressar dentro do sistema. É a lei do pertencimento, né? Onde ela é ignorada, onde ela é silenciada, onde ela não é vista, e daí ela não consegue se comunicar, ela não consegue se colocar perante as pessoas. Então, pode acontecer de estar relacionado a isso. Eu vou trazer aqui um outro exemplo, que também a gente vê muito, infelizmente, hoje em dia, que são os casos de câncer, né? E o câncer está ligado a um profundo desequilíbrio dentro das relações familiares. Por quê? Porque ele está ligado à mágoa, à raiva, onde muitas vezes ele surge porque você não se colocou, não se manifestou. Ele também pode surgir como uma lealdade invisível. Eu falei numa das lives essa semana do caso do Bruno Covas, né? Que repetiu o padrão do avô na política e na doença, morreu da mesma coisa do avô. Então, é muito comum essa lealdade ancestral. Quando a gente fala de doenças, acho que vale lembrar que as pessoas, quando elas têm a mesma doença que ela se manifesta durante muitas gerações no sistema, é até interessante olhar que quando a pessoa vai dizer assim, não, mas eu tenho um problema cardíaco, e ela dá até um sorrisinho para dizer que ela tem um problema cardíaco, mas todo mundo da minha família tem. Então ela fica feliz em dizer que todo mundo da família tem, ela também tem. Porque essa é a sensação do pertencimento. Se todos na minha família têm, eu tenho que ter, porque se eu não tiver, aquilo vai me fazer mal. Isso serve para o diabetes, serve para a pressão alta, serve para o câncer, serve para uma série de outras doenças. Então, é necessário entender que no câncer, muitas vezes, existe isso, aquele padrão de repetição. Todo mundo naquela família teve câncer de mama. Todo mundo naquela família teve câncer de estômago. Eu conheço uma família assim, todos tiveram câncer de estômago. Então, perceba que essa lealdade invisível, ela acaba se repetindo. Por quê? Porque o câncer, ele é uma doença autoimune, onde ocorre essa autodestruição, né? As células boas acabam
atacando, as células boas acabam se atacando e elas têm essa desordem, essa descompressão, essa descompensação, e isso também está relacionado ao equilíbrio do dar e do receber. Então, perceba que é uma possibilidade, não é uma verdade, mas pode avaliar se de repente isso tem na sua família. Percebe como é essa dinâmica? Vê se faz sentido isso. Ou se não faz sentido isso, que outra dinâmica faria sentido? Mas é claro que é só para avaliar, é uma sugestão. Porque para a gente poder tratar, tem que ser através de uma constelação, não tem outra forma. Quer continuar, Sim, Lili, com algumas outras claro, sim. sugestões? Eu acho que assim, a gente está trazendo muitas doenças, né? E como a gente falou, dentro daquilo que nós observamos nas constelações que nós fizemos. E assim, eu sei que a gente vai reforçar isso, mas eu vou reforçar aqui também de novo, cada caso é um caso, tá, gente? E aqui a gente vai trazer um caso de infertilidade, tá? E dentro da infertilidade pode estar ligado à lei da ordem e do pertencimento. Por quê? Porque quando há exclusão de membros da família ou um desequilíbrio nas hierarquias familiares, essa exclusão ela pode acabar bloqueando a geração de descendentes, como se tivesse assim, como se o sistema estivesse paralisado, esperando que essas questões sejam resolvidas antes de permitir o surgimento de uma nova vida. Então, é assim, é sempre olhar com um olhar muito mais amplo, né? Não olhar só a geração atual, não olhar só a geração anterior, porque às vezes o problema vem lá de trás. Tudo sempre, às vezes, começa lá de trás, tá? E quando eu digo lá de trás, gente, são as gerações, às vezes, dos nossos avós, nossos tataravós, tá? Então, cabe sempre esse olhar atento. Um outro exemplo aqui também é a enxaqueca. E a enxaqueca, ela é muito interessante porque ela pode surgir como resultado de conflitos não resolvidos entre gerações. Então, às vezes, não é a minha geração com um irmão meu, com uma irmã minha. Não, às vezes pode ser um lá atrás. A minha geração com uma outra geração lá de trás, pode ser da minha avó, da minha bisavó, enfim. E pode estar relacionado à lei da ordem. O indivíduo ele pode estar assumindo responsabilidades ou papéis que não são seus, gerando assim uma sobrecarga emocional que se manifesta como uma dor física intensa. E a gente observa muito isso. E às vezes não precisa nem estar dentro de um campo de constelação, basta observar o indivíduo. Nessa repetição, por exemplo, eu tenho uma enxaqueca muitas vezes, vai. Na hora que você vê o que você associa a essa enxaqueca, ele vai falar que não, às vezes não é nem um problema dele, é de uma outra pessoa. Ele saiu do lugar para resolver o problema de outra pessoa. Então, problemas de pele também, né? A pele, ela está ligada literalmente à proteção, né? E quando a gente sente que nós temos esse problema, por exemplo, pode ser psoríase, dermatite, então é a falta de proteção e pertencimento. Então, problemas de pele pode estar ligado à lei do pertencimento, especialmente quando há uma sensação de rejeição ou exclusão familiar. Por quê? Porque a pele é o órgão que nos separa do mundo. Ele reflete a necessidade de proteção e de sentir-se acolhido, criando barreiras físicas como forma de proteção emocional. Então, a pele sente, né? E a gente está muito ligada com o mundo através da nossa pele. A asma, muitas vezes, é o medo de tomar o seu lugar. Às vezes a gente fica com receio de assumir o nosso lugar na família. Está de novo ligado à lei do pertencimento. Por quê? Porque o ar, ele simboliza a vida e a incapacidade de respirar pode ser uma manifestação do medo de existir plenamente ou de assumir seu lugar na família e no mundo. Doenças autoimunes nós já trouxemos aqui, né? Mas também está ligada a uma desordem do seu sistema. Então, por exemplo, quando alguém tenta salvar outro membro da família, ou ele assume o peso de uma exclusão, o corpo pode reagir. Aí o que vai acontecer? Ele vai atacar a si mesmo, refletindo o conflito entre querer restaurar a ordem e sentir-se impotente para fazê-lo. A gente de se desmerecer, se desvalorizar. Então, fiquem atentos a isso, né? Reflete, dá uma olhada nisso com muito carinho. Um outro exemplo que a gente pode trazer aqui é sobre a ansiedade. A ansiedade, frequentemente, ela está ligada à lei do pertencimento e ao medo de romper padrões e lealdades familiares, que é fazer diferente.
né? A gente está tão acostumada a fazer tudo igual, a seguir o mesmo padrão, a repetir padrão, e quando a gente pensa em fazer um movimento diferente, ou seja, eu vou mudar o jeito de fazer, dá aquele taquicardia, dá aquela ansiedade, né? E a gente fica com medo. E quando tem esse medo, o que acontece? A gente paralisa. Então, literalmente, assim, respira e pensa, o que que essa ansiedade está tá querendo dizer? É sobre mim? Sobre o meu sistema? Então, vale sempre esse olhar. Tem outros também, né, Sandra, que a gente pode trazer aqui. Eu acho que eu só quero complementar essa questão da ansiedade, né? Que a gente vê que a ansiedade, ela está muito relacionada ao controle, a falta de controle, na realidade, as pessoas que sofrem de ansiedade, elas estão se sentindo fora do controle, mas tem uma emoçãozinha por trás disso, que é o medo, né? O medo de ser julgado, o medo de não dar conta. Tem vários tipos de medo, então identificar isso também pode ser uma forma de lidar melhor com a questão da ansiedade. Eu acho que uma outra doença que é muito atual, que a gente precisa falar, é a depressão. E a depressão, o que, que ela é? É um olhar para a morte, porque quem está depressivo não quer viver, né? E isso também está relacionado à lei da tá ligado, né, à lealdade do sistema, à lei do pertencimento. Por quê? Porque provavelmente nesse sistema tiveram muitas pessoas que morreram cedo, que morreram de forma trágica. Pode ter acontecido muitos abortos, né, que não foram reconhecidos. E daí a pessoa, ela fica presa a essa dor da morte. E ela quer inconscientemente seguir pelo mesmo caminho. Então, resulta nessa vontade, né? Nessa incapacidade de se abrir para a vida e de experimentar essa plenitude. Porque o que ela quer é só morrer. É uma morte passiva. É uma morte passiva. E esses exemplos, né, como essas doenças todas que a gente disse, e as questões emocionais, elas se manifestam dentro do nosso sistema, sempre mostrando esses desequilíbrios. Então, quando a gente compreende quais são esses desequilíbrios, quando a gente consegue identificar, é possível transformar. Como é que a gente faz isso? Através do autoconhecimento, através da constelação, porque a constelação, gente, ela permite que a gente enxergue os sintomas e os comportamentos por trás desses padrões. É a dinâmica oculta por trás disso. Então, eu vou pegar lá o exemplo da anorexia, num dos casos que a gente atendeu. A anorexia ela estava muito relacionada a isso. A pessoa ela só não tinha vontade de comer, ela se achava gorda e ela se olhava no espelho, ela não estava feliz com a imagem dela. E daí, quando a gente fez o trabalho de constelação, o que mostrou? Que muitos ancestrais morreram de fome e ela estava presa a essa ancestralidade, então ela não conseguia comer. Qual foi a sugestão que foi dada a ela? Toda vez que você não tiver vontade de comer, você vai lá e vai comer por todos esses ancestrais que não puderam comer. Então, é uma forma de você honrar. Então, ao invés de você honrar não comendo, você honra comendo. Então, permita, veja que é possível a gente mudar essa realidade, né? Permitindo que esses sintomas, esses comportamentos, eles podem ser transmutados, ressignificados. E aquilo que muitas vezes pode parecer uma doença, também pode estar significando um padrão de autossabotagem. Porque uma doença ou a saúde, né? Porque vamos pensar o seguinte, quando a gente pensa em saúde dentro do contexto familiar, a gente pode pensar em emoções que não foram expressas, em traumas ocultos, porque ninguém sai por aí dizendo assim, olha, meu pai matou não sei quantos, ó, meu tio é pedófilo, ó, minha mãe se suicidou, ó, minha prima fez não sei quantos abortos. Ninguém sai por aí falando isso, gente. Só que a gente entende que dentro do sistema tem muitas histórias, muitos segredos, muitas coisas que não foram ditas. E tem muitas doenças que não foram aceitas. Vamos pensar lá antigamente, e eu vou dizer que ó, no meu sistema, eu vou falar de mim porque eu não posso falar dos outros. Dentro do meu sistema, eu já vi dentro de constelação, tinham muitos casos de problemas de saúde mental. Só que lá naquela época, imagina, há 100 anos atrás, 200 anos atrás, as pessoas elas eram isoladas, elas eram excluídas porque elas sofriam desse tipo de problema. Então, às vezes, a gente entende que o que a gente vê como um sintoma, como uma doença, às vezes é essa dor de traumas que foram passados de geração em geração. São dores emocionais, são expressões corporais de algo que não foi verbalizado, não foi processado nas gerações anteriores. E daí o nosso corpo acaba, de alguma maneira, se tornando esse portador dessas memórias familiares, dessas histórias que nunca foram contadas e dessas dores que nunca foram resolvidas.
Por quê? Porque alguém tem que olhar para isso. Sempre vai ter no sistema alguém que vai ter que olhar para isso. E daí, quando esse olhar ele é feito, quando o trabalho é realizado, tudo muda, como se fosse um passe de mágica. Quer falar, Lili? Não, eu acho que é bem isso mesmo, né? Entender que a doença ela não é uma vilã, né? Muito pelo contrário, ela vem para auxiliar, para que a gente possa dar uma freada e falar assim, peraí, o que está por trás disso? E a partir daí ampliar esse olhar e entender que ela é apenas um sintoma dentro desse processo todo, dentro do sistema. E quando a gente olha para isso, dá um lugar, acolhe e ressignifica, que esse é o papel da constelação, ressignificar, sem excluir, você começa a ter um olhar diferente. Porque, como a Sandra falou, às vezes tem muitos segredos, né? Muitos traumas, muitas dores, e aí fica tudo guardado, não são verbalizados. E aí entra nessa dinâmica oculta mesmo. Como fazer, às vezes, guerras, né? Muitas guerras, muitas perdas traumáticas, injustiça, tudo isso também mexe no emocional. E a pessoa se torna extremamente vulnerável. Isso também reflete na saúde. Assim como também a superação dessas histórias também traz dentro do contexto uma resistência muito forte, né? E aí são padrões de comportamentos que nós aprendemos no nosso sistema familiar e que afetam diretamente a nossa saúde. Então, tem muitas situações emocionais, por exemplo, né, se há uma forte tradição na família de evitar confrontos ou de esconder o sentimento dentro da família, isso pode manifestar como doenças ligadas ao estresse e à repressão emocional. Por quê? Porque o corpo, ao carregar essa energia acumulada sem expressão, ele pode somatizar essas tensões na forma de doenças crônicas ou dores. Então, outro ponto importante também, que eu acho que é bem importante a gente levantar aqui hoje, falar, são as expectativas familiares, né? Porque as expectativas, o que é expectativa? Aquilo que eu espero do outro. Eu espero o comportamento do outro. Necessariamente esse outro não vai me entregar esse comportamento. Eu estou esperando algo dele. Isso pode também influenciar a nossa saúde. Porque muitas pessoas carregam pressões invisíveis para seguir padrões familiares estabelecidos, tanto seja no âmbito profissional, pessoal, até mesmo no físico. E isso pode se refletir em problemas, por exemplo, como a síndrome do impostor, onde a pessoa se sente incapaz, ela sente que ela nunca será boa o suficiente para corresponder às expectativas implícitas do seu sistema familiar. Então, esse tipo também vai gerar uma tensão contínua, que acaba se manifestando em uma baixa imunidade, como também uma insônia crônica, ou até mesmo desenvolvimento de problemas cardíacos, porque é tanta tensão, tanta expectativa em cima de mim, eu não dou conta. Fica pesado para mim. Imagina, todo mundo esperar algo de mim que eu não estou pronto para manifestar, o que não é o meu sonho, não é o meu ideal. E toda essa expectativa em cima de mim tem um peso, e esse peso vai se manifestar no meu físico de alguma forma. Então, vocês observam que a saúde, ela está, quando a gente abre um campo dentro de uma constelação no tema saúde, observa quantos pontos podem ser vistos. Então, não existe, esse é o X, esse é o Y, não. A gente vai abrir e o sistema vai trazer exatamente aquilo que precisa ser visto e ressignificado, né? Acho que, assim, ainda dentro de um campo mais sutil, a influência dos padrões de comunicações, né, transmitidos ao longo das gerações. Como a gente falou, né, então, não vamos falar sobre luto, não vamos falar sobre traumas, sobre fracassos, não vamos contar determinadas situações que nos envergonham. Então, toda essa repressão coletiva pode resultar em uma incapacidade de lidar com as diversidades da vida de uma maneira saudável. Então, assim, eu vou ficar meio limitado em algumas questões. Eu vou ficar meio paralisado para lidar com algumas questões que para outras pessoas pode ser natural, mas que para mim, dentro do meu sistema, não é. E isso vai refletir na minha vida pessoal, profissional e até no meu relacionamento amoroso. Por quê? O corpo, ele se torna um mensageiro desse sofrimento, já que a mente e as palavras não encontraram um canal adequado para expressá-lo. Eu não posso falar, não posso me expressar, e aí o corpo vai recebendo essa tensão toda
e vai somatizar e vai resultar em alguma manifestação, alguma doença, algum sintoma no corpo. Eu acho também, só para falar mais um ponto aqui que também é importante, é a falta de reconhecimento, né? O que é a falta de reconhecimento? Eu não reconhecer, não dar o verdadeiro lugar a essa pessoa no meu sistema. E a falta de reconhecimento de certos membros da família, ou até mesmo de experiências familiares passadas, pode criar desequilíbrios sistêmicos que se refletem na saúde. Então, um exemplo é o silêncio, né? Como a Sandra falou, acho que você trouxe aqui, né, Sandra, um exemplo desses, que são os abortos espontâneos ou aqueles provocados. Porque quando nós não reconhecemos isso dentro do sistema familiar, pode criar bloqueios energéticos que se manifestam em gerações seguintes, de forma como a gente citou aqui, a infertilidade ou problemas reprodutivos, porque eu estou excluindo. Quando eu excluo, eu não vejo. Quando eu não vejo, eu não incluo. E as três bases da constelação é o pertencimento, que é a inclusão, a ordem ou a hierarquia, que é cada um tem o seu lugar, e o equilíbrio, que é o dar e receber. Então, além disso, em famílias onde houve também grandes rupturas emocionais ou geográficas, por exemplo, quando a gente tem que migrar de um país para o outro, pode acontecer, né? Ou mesmo por afastamento, por conflitos, a gente pode observar nas gerações subsequentes uma dificuldade de enraizamento, tanto no sentido emocional quanto físico. Então, é aquela dificuldade de achar o seu lugar no mundo, né? E a gente observa muito isso nas constelações. Qual é o meu lugar? Às vezes ele não sabe nem o lugar dele na família, o que dirá no mundo. Então, é sempre ter um olhar para essas questões com muita amorosidade e sempre com aquele olhar sem julgamento, porque a constelação é isso, é sem julgar, são fatos. E esse desalinhamento com a própria terra ou cultura, ele pode se refletir também em problemas de saúde que variam desde alergias severas até transtornos de ansiedade profunda, onde o corpo parece sempre estar em alerta, sem um lugar de segurança e estabilidade. Então, é como se a gente estivesse sempre se sentindo ameaçado, aquela constante tensão. Então, eu me sinto extremamente ameaçado, extremamente inseguro, extremamente pronto para o ataque, sempre na defesa. Isso gera uma descarga de adrenalina, isso gera uma tensão, e isso vai para o corpo também. Acho que mais ou menos isso, né, Sandra? Não sei se você tem mais alguma coisa para completar de exemplos. Eu acho que os exemplos são esses, né, Lili? E daí eu entendo que tudo isso que a gente trouxe até aqui mostra como é que o nosso histórico familiar, a história da nossa família, afeta profundamente a nossa saúde. E que quando a gente entende e olha para esses elementos, a gente pode trazer à tona a raiz desses desequilíbrios e a gente abre o caminho para fazer uma cura, para ressignificar tudo isso. E como a gente falou, a constelação ela oferece essa possibilidade de olhar para aquilo que está oculto, para que a gente possa restaurar esse equilíbrio, não só no nosso corpo, mas no sistema familiar. Porque quando a gente entende, né, que essas questões físicas e emocionais, elas estão profundamente conectadas com os nossos padrões familiares, como terapeutas, nós temos um novo olhar, nós temos ferramentas para poder oferecer um suporte mais profundo e transformador aos clientes. Então, quando alguém chega aqui com uma queixa, eu nunca vou olhar só para a queixa que a pessoa está trazendo, eu vou olhar para um todo. Eu sempre falo que a constelação, ela permite que a gente enxergue as coisas do 20º andar. E o que é enxergar as coisas do 20º andar? Quando você está no térreo, o seu olhar ele é limitado, porque a sua vista só alcança um pedaço. Agora, quando você vai lá no 20º andar, você está num outro patamar. A sua visão é muito mais abrangente, é muito mais profunda, ela é muito mais... ela fica potencializada. E a constelação é isso. Ela te ajuda a olhar com mais clareza para tudo aquilo que a gente, a olho, não consegue compreender. E um fator, né, que a gente fala muitas vezes, eu acho que dá para trazer aqui, são esses traumas que são passados de geração em geração, ligados, a Lili falou muito bem, né? Nós somos, eu e ela, viemos de famílias de imigrantes. Então, a gente entende como as questões ligadas à guerra, aos genocídios, à pobreza, desastres naturais, isso fica marcado na alma de quem vivenciou, no corpo de quem vivenciou. E principalmente nesses casos especificamente,
a, isso vai sendo afetado, vai sendo passado de DNA em DNA, de geração em geração, e muitas vezes você pode estar tendo uma queixa física, uma marca profunda mental, de transtorno de estresse, de ansiedade, por conta do que seus ancestrais viveram. Porque às vezes aquele impacto daquele trauma foi tão grande que ele vai se perpetuando biologicamente, emocionalmente, de geração em geração. E daí, através da constelação, a gente consegue mudar esse olhar, consegue mudar essa realidade. E nós já trabalhamos muito, né? E posso dizer que existe uma coisa muito interessante quando a gente fala de sistema familiar, que são as coincidências que não são coincidências, porque nós não acreditamos em coincidências, são as sincronicidades. Então, teve uma época que a gente trabalhou muito com os alemães, depois nós trabalhamos muito com os japoneses, depois nós trabalhamos muito com os indígenas, depois foi muitos orientais. Por quê? Porque a gente estava fazendo curas, e cada vez que a gente faz uma constelação, a cura, ela não reverbera só para a pessoa que constelou, no sistema da pessoa que constelou. Gente, nós somos todos um, nós estamos unidos no planeta. Isso reverbera para todas as gerações. Eu fico até emocionada quando eu falo isso, porque tem curas que acontecem dentro de constelações, tem coisas que acontecem ali que tocam profundamente a nossa alma enquanto terapeutas. Uhum. Né? E a gente sente essa cura reverberando na nossa vida, na vida do nosso sistema, mesmo que a constelação não tenha sido para mim. Mas o fato de ser esse canal, de facilitar esse processo, isso é de uma honra tão grande, né? Então, eu me sinto muito honrada. Nós nos sentimos, né Lili? Muito honrada em poder ser facilitadora e propiciar isso para outras pessoas. Então, é uma responsabilidade, mas ao mesmo tempo é de um prazer tão grande, porque quando você se coloca nessa postura de ser facilitadora, você transforma vidas, inclusive a sua mesma. Quer concluir, Lili? Eu acho que é isso, né? Porque quando a gente abre um campo, como a gente falou aqui, ele é único, né? E a gente até pode ter uma ideia do que ser, mas às vezes vem uma situação totalmente diferente daquilo que a gente esperava no início. E isso, para mim, é muito. Não é mágico, mas é encantador. E cabe a nós, como consteladoras, simplesmente dizer um sim para isso e fazer uma reverência a isso. Por quê? Porque é uma coisa que invade mesmo a nossa alma, sabe? E a gente percebe quanto a gente é pequena, porque a consteladora, ela é só uma mediadora, uma facilitadora em constelação. Ela vai só mediar um campo. Ela chegou depois. Então, no campo do sistema familiar, da pessoa que você está constelando, você é pequeno, né? Dentro da lei da hierarquia. E aí, quando você vê o resultado, você sente o resultado, e você sente a liberação. E como essa pessoa vai sair depois dessa constelação com uma outra postura, com mais leveza, uma outra consciência, e sim, sendo abençoada pelo seu sistema para poder fazer diferente, isso é uma coisa que realmente toca o coração e muda a nossa postura, né, Sandra? Eu acho que sempre muda a nossa postura, mas também muda a postura de quem está constelando, porque são muitas situações, né? Então, como a Sandra falou, tem questão de guerra, tem a questão de honrar, da lealdade, tem o amor cego, mas também tem uma outra coisa que a gente pode ressaltar aqui, que é a herança emocional coletiva. Né? Que é isso? A gente acaba herdando todas as emoções, todos os traços emocionais e todos os padrões de comportamento do nosso sistema. Então, por exemplo, é o medo, é a culpa, a vergonha, que vão sendo transmitidos de geração em geração. E esses sentimentos, eles podem ser vividos e revividos por nossos descendentes sem que eles mesmos não percebam, né? Porque eles vão replicando essa dinâmica de uma forma que para eles é o certo. Está tão padronizado, tão cristalizado dentro do sistema, que é a única forma que eles conheceram, eles acabam achando que isso faz parte do destino familiar. E, na realidade, é só uma repetição de padrão emocional que reverbera diretamente na saúde, porque, como a gente falou, as emoções são processadas o tempo todo e a gente somatiza isso em forma de doenças e que podem reverberar isso na qualidade de vida que nós vamos ter. Então, tudo isso, gente, é muito significativo quando a gente para e olha para isso com amor,
sem julgar. Então, como a Sandra falou, a questão das guerras, da migração, a gente tem às vezes que sair de uma terra, tiveram que sair da terra natal dele e ir para outro continente. Isso gera uma dor. Por quê? Porque eles deixaram parte da família lá, porque teve a dor da separação. Isso gera o quê? Uma desconexão. E isso pode, sim, reverberar no sistema imunológico. Por quê? Porque a pessoa se sente insegura. Ela acha que ela tem sempre que se proteger de alguma coisa. Ela se sente totalmente desconectada do seu país de origem ou do seu sistema de origem. Então, tudo isso, assim, falando, parece assim, nossa, imagina, mas se você abre o campo, quantas dores tem nessas constelações onde parte da família ficou em determinado país e outra parte veio para cá. Então, quando você faz isso, quando você faz esse olhar para esse movimento, você percebe que dá sim para fazer essa conexão. Quando você faz essa conexão, a pessoa se sente pertencente no lugar que ela está hoje e ela consegue deixar a sua vida fluir, inclusive emocionalmente, e isso reverbera na saúde física. Então, assim, tem um outro ponto também, que são os recursos, né? Que a pessoa que de repente veio lá, teve uma família que tinha vivia com muitas dificuldades, né? Com dificuldade de acesso, enfim, dificuldades financeiras ou situação de privação material. Isso também reverbera nas gerações seguintes, mesmo essas gerações atuais terem uma vida melhor. Por quê? Porque elas acabam, de forma inconsciente, reproduzindo o padrão de escassez. E aí elas vão sentindo sempre essa necessidade, sabe? Essa carência. E ela vai refletir isso de forma inconsciente, tá? E aí a gente já viu também aqui, né, que são os problemas de saúde mental, por exemplo, compulsões, transtornos alimentares, o controle. Às vezes a gente se sente culpado, né, de alguma coisa, achando que a gente não pode seguir adiante, lembrando que dentro da constelação, eu gosto muito de falar que não existe culpa, existe responsabilidade, né? E quando a gente troca essa palavrinha, culpa por responsabilidade, a gente fica apenas com a parte que nos cabe. Então, tudo isso faz com que a gente acabe se punindo menos. Então, aquela autopunição herdada pela culpa, a tendência é ter um novo significado, mas quando a gente permanece na culpa, aí sim vai resultar o quê? Nessa autopunição e a gente não se libera. Então, essa culpa herdada, né? Ela vai fazer com que a gente não se libere e fique aí repetindo um padrão de doenças que limitam a liberdade e a vitalidade, como se a gente não pudesse viver plenamente, como se a gente não pudesse ser feliz, como se a gente não pudesse ter mais leveza. Por quê? Porque a gente quer compensar aquilo que a gente entende como erros, porque não existe erro, cometidos por nossos antepassados. Porque vale lembrar, gente, que eles fizeram o melhor que eles podiam dentro daquilo que eles sabiam na época em que eles viviam, né? Então a gente sempre leva isso para as nossas falas, para as nossas constelações, e quando a gente tem essa compreensão, a gente consegue liberar essa dor e fazer diferente. E esse fazer diferente é fazer mais leve e levar a nossa vida mais leve, né? Eu acho que também aqui cabe a gente falar da relação com os ciclos de vida e morte, né? Também pode impactar muito os nossos sistemas. Então, por exemplo, famílias que lidaram com mortes prematuras ou com padrões de morte trágica em várias gerações, pode gerar um medo latente também de viver plenamente, porque fica sempre esperando o pior, né? É como se fosse aquele medo da morte, mas é totalmente inconsciente. Isso vai gerar também o quê? Uma ansiedade crônica e o corpo, ele acaba por se colocar em constante estado de alerta, como se ele estivesse realmente esperando alguma coisa ruim acontecer. Como se o mesmo destino, que a gente nem, às vezes é um antepassado que a gente nem conhece, porque está registrado no nosso DNA, como se isso pudesse repetir na nossa vida. Então, é um constante estado de alerta. E aí gera realmente, como a gente falou, um estresse e pode gerar uma doença. Porque está tudo relacionado, né, Sandra? Tudo relacionado, exatamente.
Eu quero até falar com essas queridas que estão nos assistindo aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, por favor, mandem aqui, tá? E a gente vai responder também. E a gente está falando dessa relação e eu quero falar da relação do corpo dentro do sistema familiar. Por quê? Porque como é que... Vou fazer uma pergunta para você. Como é que os corpos dos membros da sua família são percebidos e tratados ao longo da geração? Será que existe uma aceitação do corpo? Ou existe um histórico de abuso? Será que o corpo dentro do sistema é visto como você precisa estar sempre magrinha? Você precisa estar sempre linda e maravilhosa? Ou aquela imagem de desleixado? Como é que a saúde está relacionada diretamente a essa questão do corpo, né? E como era lá atrás e como é atualmente? Isso é bem importante. E esses exemplos que a gente trouxe, né? Eles mostram que muitas vezes a saúde ela não pode ser vista de uma forma isolada dentro do sistema. Por quê? Porque a saúde é tudo isso que a gente falou aqui até agora. As doenças são relacionadas, essas doenças que a gente experimenta no nosso sistema familiar, elas estão relacionadas com as emoções, com as questões mentais, com as questões energéticas, e essas dinâmicas que não foram resolvidas, elas acabam nos influenciando de uma forma geral. Por isso que a gente precisa olhar para essas questões e não apenas só identificar o que está acontecendo, mas iniciar um processo de cura, porque você só olhar já resolve muita coisa. Só você tomar consciência, né? Quando a gente toma consciência, eu posso dizer que 50% das coisas estão resolvidas. Mas quando você vai a fundo e você mergulha naquilo que precisa ser visto e ressignifica, você tem a possibilidade de transformar e curar esses padrões que foram trazidos por gerações e gerações. E quando a gente fala curar, preciso deixar uma coisa muito clara aqui. Nós já tivemos casos assim, tá? De pessoas que vieram, estavam com doenças graves, uma delas foi com câncer, por exemplo, e a cura não significa que a pessoa vai deixar de ter a doença, viu? Não é isso. Nós tivemos aqui 2 casos bem emblemáticos de câncer que a gente pode trazer aqui. Claro, sempre preservando o nome das pessoas, e aqui é só a título de trazer a informação. E um dos casos, o câncer estava relacionado a um membro excluído do sistema, onde foi uma gestação gemelar, onde só a cliente que ficou sobreviveu, o outro bebezinho não sobreviveu. Então, qual era a maneira desse outro bebezinho ser incluído? Através de uma doença. Então, no caso dessa cliente, já faz acho que uns 6 anos, né? Ele ou um pouquinho mais. Ela continua em tratamento com câncer. Ela já teve, assim, o câncer dela já foi, já voltou, já foi, já voltou. Ela já teve câncer em várias partes do corpo. Isso significa que não funcionou a constelação? Não significa que ela tratou aquilo que precisava ser visto naquele momento. Talvez ela precise olhar para outras coisas. Mas não significa que a pessoa vai se curar da doença. E quando a gente fala essa cura dentro do sistema, precisa deixar isso muito bem claro. E nós tivemos um outro caso de câncer, onde era um câncer de mama, repetitivo dentro do sistema familiar. Várias mulheres daquele sistema tinham falecido de câncer de mama, inclusive a mãe da cliente. E quando a cliente veio, acho que 2 meses depois, ela acabou falecendo, né, de câncer de mama também. Mas no caso dela, era essa lealdade que a gente disse. Assim, ó, eu vou seguir a minha mãe na morte, eu não quero viver, eu quero morrer exatamente como a minha mãe morreu. Isso é leve para a pessoa, tá? Então é preciso deixar isso claro. Porque às vezes a pessoa faz esse movimento de olhar para a morte, que é aquele olhar da depressão que a gente falou, ou dessa lealdade cega, que a gente também falou bastante ontem, né? Que traz esse movimento. Eu vou repetir o padrão e tá tudo bem para mim repetir o padrão. Tá leve, não tá pesado. Talvez pesado fosse se eu fizesse diferente. Mas é possível fazer diferente quando a gente toma consciência, porque a pessoa repete o padrão quando ela não tem consciência. Né? Acho que isso é bem importante. Quer complementar? Eu só queria complementar só com uma coisinha, que assim, às vezes, para essa geração, ela não conseguiu ter um olhar diferente, não conseguiu sair do amor cego para o amor iluminado, mas ela está liberando os seus descendentes desse padrão. Então, às vezes, a gente não vê o resultado de uma constelação na geração que constelou, mas lá na frente já libera o sistema, todos os seus descendentes. Então, essa é uma mudança também de padrão, tá? Porque a constelação, gente, não é só para a gente, é para o sistema. Tanto para os antepassados, como para os descendentes. Exatamente.
E daí, quando a gente fala, né, de todas essas questões, no nosso curso de constelação, o que você vai aprender? Você vai aprender a identificar e a transformar esses padrões emocionais, esses padrões sistêmicos que tanto influenciam a sua vida, a vida dos seus clientes. Por quê? Porque a partir do momento que você entende como é que essas dinâmicas ocultas funcionam, você vai conseguir trazer luz a esses padrões familiares, como a Lili disse, e a gente consegue mergulhar profundamente através dessa abertura do campo sistêmico, consegue mergulhar profundamente e entender onde é que está a questão e ressignificar tudo isso. Então, o nosso curso ele é muito personalizado. Por quê? Porque a teoria ganha vida através das práticas que a gente vai trabalhar exatamente com as questões das clientes, das alunas. Por quê? Porque a gente entende que quando as alunas trabalham as suas próprias questões dentro da constelação, aquilo fica internalizado dentro dela. Ela aprende com muito mais eficiência, a aprendizagem ela é única, ela é muito relevante. E daí ela consegue atuar de forma muito específica quando ela for atender as clientes dela. Então, o nosso curso ele vai além do convencional, porque ele vai mergulhando fundo nessas posturas, né? Essas dinâmicas todas. Isso faz com que exista uma mudança na postura da terapeuta. E a partir do momento que existe uma mudança na vida dela, ela pode propiciar, ela serve de exemplo para propiciar essa mudança na vida das outras pessoas. Então, a constelação ela vai permitir um repertório bem amplo e para ela poder ser uma facilitadora sistêmica. E como eu disse, como a vida dela é transformada, ela está bem equipada para transformar profundamente a vida dos clientes. Pode ser que você pergunte assim, o que preciso fazer para participar desse curso? E eu digo que você precisa entrar no grupo exclusivo e silenciado do WhatsApp. O link está na bio, então assim que terminar essa live, você pode entrar lá na bio e vir para o grupo, porque amanhã, às 11 horas da manhã, nós vamos... Às 9 horas tem uma live, a gente vai falar de profissão, é a última live de esquenta do lançamento do curso. E às 11 horas a gente vai liberar todas as informações a respeito do curso, como é que ele vai funcionar, como é que são as questões do pagamento, o que vai ter em cada módulo. Todas essas informações serão liberadas amanhã exclusivamente dentro do grupo do WhatsApp. Por isso que você precisa estar lá dentro do grupo para ter acesso a todas essas informações, aos bônus, aos brindes que você vai ganhar fazendo o curso com a gente. Lembrando que o curso acontece nos dias 14 e 15 de setembro, é um final de semana inteirinho, das 9h30 da manhã até as 18h30, às vezes termina um pouquinho antes, para a gente poder ressignificar a sua vida por completo. Então, nós trabalhamos família, relacionamento afetivo, saúde, profissão e muito mais coisas que a gente vai contar só lá no grupo, né, Lili? É isso. Bom, eu vou... Quer falar mais alguma coisa, Lili? Isso, é a mudança de postura, né? A gente leva essa mudança de postura para o terapeuta, para que ele leve isso para a sua vida e a partir daí ele leva para o profissional e para os seus clientes. E é essa mudança que faz, que vira realmente a chavinha para a gente fazer diferente. Só vou ver aqui se tem alguma pergunta. Peraí. Me embaralhei aqui com o negócio. Acho que não tem nenhuma pergunta. Vou agradecer, então, a Simone que entrou, a Luciana, Maria do Carmo, a Ivone, a Vi Margarito, a Emi Islas, a Tal Gomes, a Gabi, Maria. Mami está na live. Um beijo para a Mami. Um beijo para ela também. Então é isso, gente. Queremos agradecer mais uma vez a presença de vocês. Lili, sempre um prazer enorme estar aqui dividindo o palco com você, né? Muito bom isso. O prazer é meu. E esperamos vocês amanhã, às 9 horas da manhã, para a live sobre profissão. E, claro, entrem dentro do grupo para poder aproveitar essa condição mega especial que a gente vai oferecer para esse... É o último curso do ano, né, de constelação sistêmica. Então, aproveitem a oportunidade, porque vocês vão poder transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Então, gente, muitíssimo obrigada, Lili. Obrigadíssima. Beijo no coração. E até amanhã às 9 horas da manhã. Tchau, gente. Obrigada.